quando você pensa em qual país que vai ser o pai das maiores empresas do planeta, muito provavelmente você vai se lembrar dos Estados Unidos. Afinal, os Estados Unidos é a meca do capitalismo. Agora, dentro dos Estados Unidos, qual que vai ser o lugar que você poderia considerar como a meca do capitalismo? Como o epicentro aí da coisa toda? Bom, provavelmente você vai pensar em Nova York, considerando que é lá onde ficam as duas maiores bolsas de valores do planeta e também a rua de Wall Street, que além de ser um símbolo aí dos Estados Unidos, também são símbolos aí do próprio capitalismo mundial como um todo. Ou ainda, você pode pensar lá no Vale do Silício, considerando que aquela terra é a mãe das maiores empresas de tecnologia do planeta, que hoje estão também entre as maiores empresas do planeta. São empresas como a Google e a Uber, por exemplo, e é de lá que surgem diversos empreendedores com startups e ideias geniais que podem revolucionar a forma como a gente lida com as coisas hoje em dia. Ou ainda você pode pensar também lá no Cinturão do Ferro, no Nordeste americano, porque foi lá onde começou a coisa toda. Foi o primeiro lugar aí a realmente industrializar os Estados Unidos há alguns séculos atrás, embora hoje já esteja um pouco aí decadente. Ou ainda, se você, assim como eu, é um fã dos seriados americanos e gosta do entretenimento que eles produzem, você vai se lembrar aí de Hollywood, considerando que eles têm uma indústria de entretenimento bilionária e exportam aí para o planeta inteiro. Agora, o que você dificilmente vai pensar é que o epicentro do capitalismo americano esteja no estado de Delaware. Afinal, o estado de Delaware, provavelmente você sequer ouviu falar sobre ele. A gente está falando de um estado que tem 1/4 do tamanho do Sergipe, por exemplo. E você sabe, o Sergipe é o menor estado aqui do Brasil. Bom, mas não se engane, o fato de Delaware ser um lugar pequeno não significa que ele não seja um epicentro do capitalismo. Até porque é justamente lá onde estão as maiores empresas dos Estados Unidos, como as gigantes aí Coca-Cola, Amazon, Facebook, General Electric, Ford, Google e por aí vai. Quase todo mundo vai ter aí alguma operação dentro de Delaware. Então talvez agora você se pergunte por que diabos que ninguém nunca te falou desse lugar. Afinal, se todas as empresas grandes dos Estados Unidos elas estão lá, muito provavelmente esse é o epicentro do capitalismo americano, não é verdade? Não, quer dizer, pelo menos não na prática. Talvez até seja aí a meca do capitalismo americano no papel, nos documentos, mas na vida real, essas empresas elas não possuem operações por lá. Em realidade, essas empresas elas só estão lá para fins de planejamento tributário. É o que a televisão gosta de chamar aí, pejorativamente, de empresas de fachada, embora eu não goste dessa expressão. Agora, o fato é que Delaware, se é famoso por alguma coisa, não é por ser a meca do capitalismo, e sim por ser um paraíso fiscal. Isso mesmo, os Estados Unidos possuem dentro dele o seu próprio paraíso fiscal, por mais que ninguém goste de tocar muito nesse assunto aí na comunidade internacional. Afinal, ninguém quer comprar briga com a maior potência do planeta, não é verdade? Em todo caso, só para você ter uma ideia, todas essas empresas que eu te falei, elas estão lá. Inclusive, elas estão no mesmo prédio, e é um prédio aí que possui 3 andares, uma pintura mal acabada, que certamente, em termos de espaço, não seria compatível com o tamanho que essas empresas possuem. Ainda mais se você levar em consideração que, além dessas empresas que eu falei, nesse mesmo prédio também vão estar outras 300 mil empresas. Fica completamente inviável acreditar que elas realmente conseguiriam ter uma operação ali. Mas por que que isso acontece? Por que que todas essas empresas americanas elas foram se instalar justamente lá em Delaware? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está assistindo o Sábado Offshore, que vai ao ar todo sábado aqui no canal, e nele eu sempre trago a experiência de algum lugar do planeta e que é muito atrativo aí aos olhos dos empresários. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando aí especificamente sobre Delaware, e eu vou te contar como e por que que eles se tornaram aí um lugar tão interessante aos olhos dos empreendedores e dos investidores. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar das informações que eu vou estar te trazendo aqui.
Bom, e você já parou para pensar que loucura que seria se todas as grandes empresas brasileiras elas estivessem em apenas 0,25% do território brasileiro? Quer dizer, você já parou para pensar se todas as siderúrgicas espalhadas por todo o norte do país, todos aqueles complexos industriais que nós temos no interior de São Paulo e também todo o agronegócio que está espalhado hoje já por todo o nosso território, eles estivessem todos lá em Sergipe? Cara, a primeira coisa que você ia se perguntar é como que o Sergipe conseguiu fazer isso? E a segunda é por que que isso aconteceu? E é algo semelhante com isso que acontece lá nos Estados Unidos e com o estado de Delaware. O estado de Delaware é um Sergipe americano. E como que ele conseguiu essa façanha de trazer todas as empresas grandes do país dele para lá? E mais, além das empresas do próprio país, ele também tem atraído empresas do mundo inteiro aí, empresas asiáticas, empresas europeias e também empresas brasileiras. A resposta para essa pergunta é simples. Ele tem uma lei mais convidativa aos empresários. É um lugar aí que você consegue fazer as coisas com menos burocracia e com uma enorme segurança jurídica. O fato é que o estado de Delaware consegue há alguns séculos manter um território amigável aos olhos de quem quer fazer negócio. E aí eles acabaram sendo uma terra que atraiu muitos empresários e cuja economia local ela vai girar em volta aí de serviços empresariais, como advogados, contadores e economistas. E se você é de Aracaju, você já deve estar se perguntando como que Delaware conseguiu fazer isso, porque você também quer que aconteça na sua cidade, não é verdade? Mas calma lá, lá nos Estados Unidos a legislação é diferente do que acontece aqui no Brasil. Porque lá, diferente do que acontece aqui, cada estado vai ter maior autonomia para decidir as suas próprias leis. É por isso que, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos a maconha é legalizada, enquanto que em outros estados dos Estados Unidos é pena de morte aí para quem for pego vendendo drogas. Enfim, a legislação entre os estados americanos, ela varia bastante. E aí o que acontece é que os estados americanos competem entre si para ver quem consegue atrair mais empresários para lá. E abrindo uma tangente rápida, aqui no Brasil, a maior parte dos tributos eles vão ser recolhidos pela União, pelo governo federal, o que já dificulta que aconteça uma concorrência fiscal. Afinal, não vai ter aí a competição entre os estados na maior parte da nossa tributação, ou então entre os municípios. Agora, além disso, aqui no Brasil a gente também vai ter um sistema perverso, que mesmo aqueles tributos cuja arrecadação compete ou ao estado ou ao município, como é o caso aí do ICMS e do ISS, mesmo nesses tributos, os estados e os municípios eles vão ser obrigados a cobrar um piso mínimo aí, porque se eles cobrarem menos do que isso, eles vão estar cometendo uma improbidade administrativa, o que é foda, porque significa que se, sei lá, o município de Florianópolis quiser cobrar 0% de ISS das empresas que estão aqui, o prefeito daqui não vai poder fazer isso, porque se ele fizer, ele vai ser processado e pode até ser cassado. Mas voltando aqui sobre os Estados Unidos, a concorrência fiscal lá é algo muito comum, que aconteceu e continua acontecendo desde os primórdios das histórias dele. E foi justamente por causa disso que Delaware se tornou um lugar tão propício para os negócios e tão amistoso com os empreendedores como é nos dias de hoje. Tudo começou por volta lá do século XIX, quando um político qualquer lá de Delaware se deu conta de que as empresas elas estavam todas indo para New Jersey, porque acabava ficando mais barato e menos burocrático para elas fazer essa operação. E o que aconteceu foi que, para tentar reverter esse problema, ele começou a revogar um monte de rabisco que eles tinham nas leis deles de lá e deixar o estado deles mais atrativo. E não foi só Delaware quem fez isso não, vários outros estados americanos fizeram a mesma coisa, começaram a diminuir a tributação, diminuir a burocracia. Só que, evidentemente, na maior parte dos estados, houve uma oposição mais forte do que em Delaware. A galera que gosta de pagar impostos, aí, que gosta dos impostos, gritou muito mais nos outros estados do que gritou em Delaware, de modo que em Delaware a coisa conseguiu ficar bem mais interessante do que nos outros locais. Mas então, quais são as vantagens que Delaware conseguiu ao longo do tempo preservar aí para o pessoal que quer abrir empresa lá? Bom, além do sigilo bancário lá, da inveja, até mesmo em países como a Suíça, o estado de Delaware também conta com uma baixa tributação
bem melhor do que em outros lugares aí do planeta, e também conta com uma justiça pró-business. E esse é o ponto mais interessante. Então, antes de falar da tributação, deixa eu te contar como que a justiça de Delaware ela é quase que o oposto do que acontece no Poder Judiciário brasileiro. E de partida, já deixa eu te falar que nos Estados Unidos eles seguem o Common Law, enquanto que aqui no Brasil a gente segue o Civil Law. A diferença disso é que o sistema deles, dos Estados Unidos inteiro, já é baseado em jurisprudência, enquanto o nosso é em legislação positivada. O que significa que eles vão ter um sistema bem menos burocrático do que o nosso, de cara, bem menos custoso. Só que isso é uma vantagem que os Estados Unidos têm em relação ao Brasil. Mas qual que é a vantagem que Delaware tem em relação até aos Estados Unidos? O que é que torna eles lá tão interessantes? É o fato de que os tribunais de lá, eles são todos especializados em direito empresarial, em resolução de conflitos empresariais. Enquanto que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai ter juízes das mais variadas ideologias e especializados nas mais variadas vertentes. Por exemplo, vai ter aquele juiz lá que fez carreira no direito público, aquele juiz lá que tem um conhecimento acadêmico enorme em direito trabalhista. Lá em Delaware, a gente vai ter todos eles com conhecimento enorme em direito empresarial. Essa é a base dos juízes de lá, o que é excelente para qualquer empresário, porque significa que eles vão ter bastante know-how aí, bastante conhecimento para poder resolver as disputas que eles vão vir enfrentar, diminuindo a chance da empresa quebrar por causa de uma canetada no judiciário, algo que é quase banal de tanto que acontece aqui nesse Brasilzão. E não é só os juízes não, a legislação de lá, a jurisprudência, ela é extremamente pró-business, então mesmo que você pegue um juiz aí de esquerda, digamos assim, que não queira fazer justiça, mas sim justiça social, mesmo nesse caso, você vai ter a legislação toda ao seu favor. O que, convenhamos, é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, em que a legislação é extremamente pesada aí para o pessoal que tem empresa. E o legal é que lá em Delaware, eles também incentivam bastante para que você não entre na justiça. O que significa que, sei lá, se você tivesse uma empresa lá e tivesse brigando com o teu sócio, ao invés de vocês entrarem na justiça e se matar lá no judiciário, o sistema que eles têm lá ia favorecer para que vocês fizessem um acordo sem sequer precisar se processar, o que é muito interessante porque diminui o desgaste que tem uma briga aí na justiça e também economiza dinheiro e tempo. Você consegue resolver esse conflito aí de uma forma bem mais eficiente. Bom, e além dessa tremenda vantagem aí que o estado de Delaware tem por causa da sua justiça e do seu sigilo bancário, uma outra vantagem que eles vão ter lá é a questão tributária. Lá nos Estados Unidos, todas as empresas elas vão ter que pagar um imposto federal também, que está na alíquota ali de 21%, independentemente de qual estado que a empresa esteja. Inclusive, se ela estiver em Delaware, também vai ter que pagar esse tributo. Agora, se a empresa está em Delaware, o que ela não vai precisar pagar é o tributo estadual, que todos os estados dos Estados Unidos vão ter, menos Delaware, e esse tributo é na ordem de 9%. Por causa disso, todas as empresas elas preferem ir para Delaware para não ter que pagar essa tributação. Agora, tem mais uns detalhes aí. A empresa precisa ser LLC, que é a limitada, a equivalente à empresa limitada deles lá, e ela também precisa não ter operação em Delaware. É por isso que elas só montam a empresa lá de fachada, digamos assim, e elas não exercem as operações, a atividade empresarial por lá. E como eu disse, elas já vão economizar de cara então uns 9% de tributo só por já ter ido para Delaware nessa operação. Mas não para por aí não. Além desses 9% que a empresa em Delaware já vai ter de desconto de cara por estar lá e não em outro estado americano, ela também pode utilizar de algumas outras estratégias que envolvem o uso aí de direitos de propriedade intelectual para economizar ainda mais na sua tributação. Essa economia pode chegar na ordem de até 40%. E essa estratégia que eu me refiro se chama Delaware Loophole e é perfeitamente possível fazê-la de forma totalmente legal. Agora, isso é uma conversa muito maior e eu vou deixar ela para uma outra ocasião. Por esse vídeo, a gente fica por aqui e eu espero que você tenha gostado. Um bom final de semana para vocês. A propósito, eu bati a meta dos 500 inscritos. Muito obrigado a todos!